16 mistérios incríveis da antiguidade ainda não resolvidos. Na última contagem, o mundo continha cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Isso já é bastante, e é impossível dizer exatamente quantos viveram antes de nós. Com tantas pessoas no total, não é de admirar que inúmeras histórias não foram contadas, objetos deixados enterrados e mistérios não resolvidos. Por mais que saibamos sobre o mundo e por mais mistérios que já tenhamos resolvido, ainda há muito mais que não podemos compreender completamente e talvez nunca compreenderemos sobre o passado distante. Símbolos, pergaminhos, artefatos. Às vezes é difícil imaginar exatamente o que mais poderia estar lá fora, ou mesmo em nossos próprios quintais. Alguns acreditam que há tecnologia antiga ainda a ser descoberta, ou mesmo civilizações inteiras ainda por descobrir, e às vezes artefatos antigos podem mudar a forma como vemos nossa história. Vamos dar uma olhada no que nossos ancestrais deixaram para trás. As linhas de Nazca. A maioria das pessoas provavelmente conhece os círculos nas plantações, padrões circulares e extensos, muitas vezes feitos nos campos de milhos de agricultores de todo o mundo, que dizem ser criados por extraterrestres. Eles são possivelmente uma forma de comunicação, possivelmente um aviso, mas talvez o mais fascinante desses tipos de símbolos, apelidados de geoglifos, sejam as linhas de Nazca, encontradas nas planícies secas e desérticas do sul do Peru. Diz que foi criado pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Existem mais de 100 desses glifos maciços, representando tudo, desde linhas simples e desenhos intricados de macacos, humanos, peixes, onças e pássaros. Embora os símbolos sejam reconhecíveis, o verdadeiro propósito desses glifos é desconhecido. Alguns dizem que as linhas foram criadas como um meio de dar direções aos marinheiros que chegam. Outros dizem que foram usados para fins astronômicos, como forma de sinalizar as estrelas. As ruínas subaquáticas do Japão, submersas ao largo da costa Yonaguni-jima. Esta é a própria Atlântida do Japão, uma extensa cidade subaquática que se acredita ter pelo menos 5.000 anos de idade, descoberta pela primeira vez por um mergulhador em 1995. Inicialmente se acreditava que a cidade não era nada mais do que uma série bizarra de formações rochosas naturais, todas misteriosamente apresentando ângulos retos perfeitos e linhas retas. Pesquisas posteriores revelaram tudo, desde um grande portão de pedra e escadas e ruas esculpidas até torres abobadadas. Acredita-se que seja a antiga cidade do povo Jomon. Especialistas teorizam que a cidade não caiu exatamente no mar, como a lendária Atlântida, mas ficou submersa à medida que o nível do mar subiu ao longo de milhares de anos. À medida que os cientistas continuam a pesquisar o local subaquático, muitos acreditam que esse local em particular pode conter informações importantes para outras possíveis cidades subaquáticas ao redor do mundo. Dodecaedros romanos. Ao contrário de muitos outros artefatos antigos, na verdade existem cerca de 100 desses objetos misteriosos, normalmente feitos de pedra ou bronze. Os dodecaedros romanos ocos têm 12 lados, com um pequeno círculo, um de cada lado, os pinos saindo dos cantos de conexão. Embora se assemelhem a dispositivos náuticos, a finalidade desses dodecaedros é desconhecida. Os historiadores pesquisaram tudo, desde cartomantes a castiçais. Alguns dizem que foram usados para fins astrológicos ou religiosos. Especialistas os datam desde o século 2 e 3 depois de Cristo e sugerem que eles foram usados para semear grãos de inverno ou mesmo para calibrar canos de água para arquitetos romanos.
A lista do rei. Voltando ao terceiro milênio antes de Cristo, está a lista de reis sumérios, uma lista de todos os reis da Suméria, suas respectivas dinastias, locais e tempos no poder. Embora isso possa não parecer muito misterioso, é o que está escrito junto com a lista de reis que o torna tão interessante. Há elementos mitológicos embutidos nele, junto com mostrando quem é quem dos sumérios no poder. A lista de reis também incorpora eventos como o Grande Dilúvio e os contos de Gilgamesh, histórias que muitas vezes são chamadas de fábulas simples. Os teóricos entendem que isso significa que as histórias do Antigo Testamento eram verdadeiras, ou que os reis listados eram na verdade deuses ou semideuses. Escritos Rongorongo da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa tem muitos mistérios estranhos associados a ela, e as grandes estátuas moais são as mais famosas. No entanto, algumas pessoas dizem que toda a ilha já foi usada por extraterrestres como meio de comunicação também. Mas ainda outro mistério estranho ligado às famosas terras polinésias. Uma intrincada série de glifos que se acredita serem escritas ou proto-escrita, uma forma anterior de comunicação baseada em símbolos e não em caracteres, descobertos pela primeira vez por Eugene E. Wright em 1864. Disse que os glifos remontam a cerca de 1200 e apresentam imagens semelhantes às de outros sinais religiosos encontrados na área. Até o momento, os cientistas não foram capazes de determinar exatamente o que os glifos dizem ou ligá-los a qualquer cultura externa. Os símbolos foram esculpidos em madeira usando pequenos flocos de obsidiana ou dentes de tubarão, assumindo que o rongorongo é de fato uma forma de escrita. Seria um exemplo fascinante de uma língua inteiramente única que se formou independentemente por si mesma, em uma ilha isolada. As linhas de Sajama. As linhas de Sajama, no oeste da Bolívia, são uma série de desenhos maciços gravados na terra, chegando aos milhares. Descobertas pela primeira vez em 1932 por Aimé Félix. As linhas, com 3 a 10 pés de largura individualmente, conectam cerca de 8.700 milhas quadradas por meio de um intrincado design semelhante a uma teia. Por isso, eles não são apenas o maior sítio arqueológico dos Andes, mas possivelmente do mundo inteiro. A questão permanece: qual é o propósito por trás dessas linhas misteriosas? Os cientistas deduziram que eles foram originalmente criados pelos indígenas que viviam perto do vulcão Sajama, mas por razões desconhecidas. Alguns especularam que eles foram usados para fins religiosos. A pirâmide Helenicon. Embora seja bastante comum rotular as pirâmides egípcias de mistérios antigos, é algo totalmente novo descobrir estruturas semelhantes em todo o mundo. É o caso das pirâmides de Argólida, na Grécia, e de sua estrutura mais famosa, a pirâmide Helenicon. O verdadeiro propósito do Helenicon permanece desconhecido, embora os especialistas tenham teorizado que uma batalha ocorreu no local e a estrutura foi posteriormente construída como um monumento aos que morreram, embora nada tenha sido encontrado dentro das paredes da pirâmide para fornecer evidências de um verdadeiro túmulo. Embora o mistério do que está dentro do Helenicon seja certamente intrigante, o que realmente fascina os teóricos é o fato de que ele foi supostamente construído em 2720 a.C., tornando significativamente mais antigo do que qualquer uma das pirâmides egípcias. O mecanismo de Antiquitera. Em algum momento entre 70 e 60 a.C., um navio grego indo da Ásia Menor para Roma afundou no Mediterrâneo. Quando um grupo de mergulhadores de esponja descobriu o naufrágio em 1900, eles recuperaram 3 peças de bronze que compunham um dispositivo que ficou conhecido como mecanismo de Antiquitera.
O artefato, que é aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, intrigou os estudiosos por mais de um século, em grande parte porque a sofisticação de suas engrenagens e o funcionamento interno está muito além de qualquer tecnologia grega conhecida da época. De fato, o mecanismo de Antiquitera tem sido um dos favoritos dos acadêmicos que o alegam como evidências de visitas alienígenas na história antiga. Raio-X do artefato no final do século XX revelaram, no entanto, que ele foi projetado para rastrear movimentos astronômicos. A descoberta foi confirmada por tomografias computadorizadas de 2006, revelando inscrições que são instruções para o que é, funcionalmente, um computador antigo. Embora seu uso como medida astronômica não seja mais misterioso, a construção e a precisão singularmente avançadas do mecanismo de Antiquitera ainda colocam questões sobre a tecnologia grega. As baterias de Bagdá em 1838, enquanto trabalhava no que hoje é o Iraque, o arqueólogo alemão Wilhelm Göring encontrou vários jarros de barro, cada um contendo uma barra de ferro dentro de um cilindro de cobre. Göring publicou um artigo no qual teorizou que os objetos eram baterias antigas ou células galvânicas. Isso seria um desenvolvimento tecnológico incrível, dada a idade dos objetos. Eles datam da Era Parta, ou cerca de 200 a.C. De acordo com Elizabeth Stone, uma das maiores autoridades em artes e arqueologia iraquianas, os especialistas não concordam com a teoria das baterias. Uma teoria alternativa sugere que os recipientes foram usados para armazenar pergaminhos, que seriam enrolados em torno da barra de ferro e contidos no cilindro de cobre. Esta teoria tem suas raízes nos navios Seleucia, objetos semelhantes de uma cidade antiga próxima. Apesar da oposição e a teoria de Coin, a professora de História da Arte no Smith College, doutora Marjorie Senegal, fez com que os alunos construíssem réplicas do dispositivo, que produzia tensão. Se fossem baterias, funcionavam. As teorias sobre o uso dessa bateria vão desde práticas medicinais até impressões de dinheiro, criação de revestimento de metal e fabricação de joias. As esferas de pedras gigantes da Costa Rica. Desde a década de 1940, os arqueólogos desenterraram misteriosas esferas de pedras no delta de diques, na Costa Rica, inicialmente descobertas durante incursões agrícolas realizadas pela United Fruit Company. Esses objetos variam em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, com alguns pesando até 16 toneladas. Todas as esferas são objetos feitos pelo homem, formados a partir da pedra ígnea, conhecida como granodiorito. Embora muitas das estruturas tenham sido transportadas para vários locais de alto perfil na Costa Rica, ou seja, de propriedades privadas, sua origem no Vale do Diquís permanece inexplicada. Os corpos do pântano do norte da Europa. Desde o século XVIII, centenas de cadáveres humanos incrivelmente bem preservados foram descobertos nas turfeiras do norte da Europa. Esses corpos foram datados até 8000 a.C. O famoso homem de Toulouse, descoberto em 1950 por 2 fazendeiros dinamarqueses em uma pequena cidade na Dinamarca, viveu na Idade do Ferro pré-romana do século III a.C. Ele estava tão bem preservado que o conteúdo de seu estômago foi usado para estabelecer quando ele viveu. Apesar da composição demográfica diferente desses cadáveres em termos de idade, sexo e posição social, há uma semelhança misteriosa e inexplicável em sua composição. Eles parecem ter sido deliberadamente executados e colocados nos pântanos, sem explicação sobre por que este método de descarte seria utilizado. Os pesquisadores especulam que talvez fossem sacrifícios ou párias sociais.
Muralhas da Fortalezas Sacsayhuama de Cusco. Fora de Cusco, Peru, hoje você encontrará uma notável fortaleza murada construída com pedregulhos perfeitamente encaixados, alguns pesando mais de 200 toneladas, conhecido como Sacsayhuama. A data exata da construção é desconhecida, embora a estrutura seja antiga o suficiente para anteceder os próprios Incas. Embora a função de Sacsayhuama como fortaleza e local cerimonial esteja bem documentada, o processo de como essa enorme fortificação foi construída ainda não é compreendida. As lacunas entre as rochas são tão finas que nem cabe um pedaço de papel entre elas. Uma engenharia que exigiu uma enorme quantidade de mão de obra e conhecimento tecnológico para montar. Ninguém determinou como esse processo foi realizado, embora as teorias sejam abundantes. Algumas pessoas acreditam que um líquido extraído de plantas tornou os pedregulhos mais leves e maleáveis, ou que o calor permitiu que as rochas fossem forçadas a se unirem. Outros pensam que o edifício foi construído a partir de um complicado modelo de madeira. Planície de Jarras do Laos. Na província Chengquang, no norte do Laos, uma coleção bizarra de grandes objetos circulares pontilha o campo. Acredita-se que tenha mais de 2000 anos. O melhor palpite sobre a função desses cilindros localizados na planície dos Jarros é que eles tiveram algum papel em um antigo rito funerário. Construídos de arenito e pesando pelo menos 1 tonelada. Esses objetos residem em uma área que sofreu muito durante a Guerra Secreta Americana. Muitos dos cilindros foram danificados ou quebrados por mísseis. Hoje, os visitantes não podem visitar a maioria dos locais antigos, que não foram limpos de bombas de fragmentação ativas. O hipogeu de Malta de Hal-Saflieni. O hipogeu de Hal-Saflieni não foi descoberto até 1902, talvez inicialmente um santuário e finalmente um local de sepultamento de algum tipo. O hipogeu é o único exemplo preservado de arquitetura de labirinto subterrâneo na Europa, em uso de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo. A estrutura tem 3 níveis pintados com desenhos ornamentados e arquitetura esculpida na rocha. O aspecto mais misterioso do edifício é uma câmara especial, conhecida como Câmara do Oráculo, na qual as palavras ditas em volume normal são amplificadas 100 vezes e audíveis por toda a estrutura. Não se sabe se esse recurso de design foi intencionalmente e como foi usado. Witchaman Rock da América do Norte. No Lower Peaks Drive Canyon, no sudoeste do Texas, uma pintura rupestre de 4.000 anos deixou arqueólogos perplexos, conhecida como Witchaman Rock. A pintura rupestre de 7,5 metros foi interpretada como uma representação de guerreiros em batalha, bem como uma recriação de membros tribais interagindo com o mundo espiritual depois de usar peyote. O desenho antigo é uma das inúmeras pinturas rupestres na área atribuídas à tribo Huicho, um grupo de caçadores-coletores que evitavam o contato com colonos europeus, com base em seu remoto habitat na montanha Sierra Madre. Ninguém sabe ao certo qual o papel que essas pinturas desempenharam na vida tribal ou o que eles retratam. Göbekli Tepe, da Turquia. Em 2008, Klaus Schmidt descobriu um local na Turquia que se acredita ser o primeiro templo já montado pela humanidade, conhecida como Göbekli Tepe. Esta enorme estrutura de pedra esculpida data de 11.000 a.C. e antecede Stonehenge em 6.000 anos. O templo foi construído antes do advento das ferramentas de metal ou mesmo da cerâmica.
metálica, essencialmente um conjunto de pilares em forma de T e anéis de pedra. Essas estruturas são adornadas com desenhos toscos de vários animais, incluindo leões e aranhas. Mas o que exatamente esses desenhos significam e a função específica do templo ainda são indeterminados. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum destes mistérios antigos? Qual mais te surpreendeu? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.